Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Hoje vamos fazer a pílula sobre adolescendo, para a gente entender o funcionamento desses adolescentes, explicar um pouco, né, vou ter que segurar o microfone aqui, dessa biologia, dessa mudança neurobiológica que eles têm nessa fase da adolescência. Bom, hoje eu trouxe um assunto, um tema que eu acho que é uma certa dúvida em relação aos pais, né? Então os pais têm uma dúvida aí do que percebem talvez uma alteração, mas não entendem que essa alteração é natural, que é sobre o sono, né? Então eu vou explicar um pouco o sono no cérebro do adolescente, né? Nessa biologia e trazer algumas informações então para a gente ajudar este adolescente, ok? Então, como sempre, as nossas pílulas elas são curtas, é um bate-pronto só para eu trazer uma informação e ficar fácil aí para todo mundo depois assistir e, enfim, fluir, tá? Para quem não conhece, temos pílulas do adolescente também a gente, em que a gente traz algumas coisas cotidianas aí do adolescente e fala um pouco sobre isso, também explicando um pouquinho deste funcionamento às vezes, né? Mas a pílula adolescendo tem mais esse foco de explicar a questão neurobiológica, tá? Bom, então, qual é a questão? O que a gente fala quando a gente diz... O que a gente sabe quando a gente fala sobre o sono na fase da adolescência? Se você conhece adolescente, se você tem adolescente em casa, você deve perceber que eles costumam dormir tarde. E essa é uma preocupação dos pais, porque eles falam, mas ele está indo dormir muito tarde. Bom, então assim, o que a gente tem de dados é que essa alteração na produção da melatonina, que é o hormônio que faz com que a gente adormeça e tenha qualidade de sono, ela é mais tardia do que na criança e no adolescente, tá? Então, só para a gente ter uma comparação, a criança, logo que anoitece, ela já começa a ter a produção da melatonina. Então, muito provavelmente, se você tem uma criança ou se você lembrar do seu filho adolescente, ele costumava dormir mais cedo e agora ele dorme mais tarde. Mas ainda assim, ele dorme mais tarde do que o adulto, que costuma aí ter um sono a partir, sei lá, das 9 horas da noite. Então, o adolescente, ele vai ter essa produção da melatonina a partir das 10 horas da noite, tá? Então, essa produção, ela é mais tardia mesmo. Mas também o que a gente sabe em relação a isso? Que por conta dessa produção mais tardia, o adolescente ele dorme mais tarde e também ele costuma acordar mais tarde, tá? Então este seria o ciclo natural do sono de um adolescente. Então, a gente às vezes até costuma dizer assim, porque dorme até tarde, porque fica até tarde acordado. É a biologia dele, tá? Então, só pra gente entender que isso é sobre a biologia do nosso adolescente. Então, não é porque ele quer, né? É salvo exceções, né, gente? Às vezes um outro adolescente gosta de dormir mais cedo, gosta de acordar cedo, mas enfim, falando de um geral de funcionamento, tá? Bom, então tá. Então já sabemos que ele costuma dormir mais tarde e também acordar mais tarde. Esse seria o saudável, esse seria o ideal, tá? Inclusive, essa fase do sono em que ele está acordando, né, que ele deveria estar acordando, é onde a gente fala que existe aí a neuroplasticidade desse conhecimento, de tudo que esse adolescente ele adquiriu ao longo do dia, né, do dia que passou. Então, este último período do sono, em que ele deveria estar acordando tarde, tá? Em que ele deveria estar acordando lá, sei lá, 8, 9 horas da noite, da manhã, é onde ele está fazendo esta neuroplasticidade, ou seja, é onde ele está assimilando esse conhecimento, fazendo aquela limpeza, isso é válido, isso não é, tá?
Então, o ideal seria este. Temos aí a situação da maioria dos adolescentes que acordam cedo para ir para a escola. Débora, o que eu faço com isso? Bom, o ideal mesmo é que a gente não tivesse aulas tão cedo, né? Então, que a gente tivesse opções de aulas à tarde, ou então que as aulas começassem mais tarde, tá? Então, o funcionamento ideal seria esse, e é isso que a gente precisa começar a pensar, tá? Eu quero só fazer um parênteses aqui, porque de repente depois a gente fala lá no adolescente também, a gente, sobre isso, porque as coisas elas vão se conectando, né? Mas para eu não ficar me aprofundando, prolongando em cada uma dessas coisas e ter o foco aqui no que a gente se propõe, para a gente entender assim, né, o quanto que o mundo ele trabalha dentro de um contexto do adulto. Se a gente pensar nessa questão escolar, o que acontece? A rotina do adolescente ele é feita para aquilo que supostamente, né, ou cabe na rotina de um adulto, ou seja, o adulto ele tem mais facilidade de dormir mais cedo e acordar mais cedo, e aí por consequência também render o dia todo, né, não necessariamente render o dia todo, mas enfim, rende ali durante o dia, chega em casa, faz o que precisa, dorme cedo, no outro dia continua. O adolescente ele tem uma necessidade diferente, ele tem uma necessidade de dormir mais tarde, acordar mais tarde e render ao longo do dia. Então esse seria o ideal, tá? Então, fechando parênteses aqui, depois qualquer coisa a gente discute mais lá sobre. Bom, então qual que é a orientação? Vamos lá. Então o que a gente precisa? A rotina de sono, né, esse preparo para esse adolescente ele ter um sono de qualidade, porque isso nós precisamos pensar. A gente precisa pensar num adolescente que tem um sono de qualidade, um sono de quantidade e qualidade, para que ele seja produtivo no outro dia, tá? Isso não exime que ele deveria estar acordando mais tarde, ok? Mas, então assim... as telas, né, TV, celular, jogo de videogame, deve ser parado ali 9 horas, 9h30, para que justamente essa produção da melatonina ela não seja interrompida ou que essa qualidade na produção ela não seja menor por conta desses estímulos visuais, tá? Outra coisa... sobre estimulantes, assim, então café, coisas que tenham cafeína, né, Coca-Cola, que mais que tenha cafeína? Bom, energético o adolescente nem deveria estar tomando, né, mas enfim, Coca-Cola, por exemplo, que é uma coisa mais de adolescente, a partir das 3 horas, isso não deve ser mais ingerido, até mesmo, de repente, chá, tá, que tenha cafeína também não, então, a partir das 3 horas, não se toma mais, né, algo que tenha essa cafeína, justamente para não atrapalhar na produção da melatonina de forma mais tarde, né? Sim, Ângela, vai ficar gravada, tá? Você vai encontrar como pílulas adolescendo, ok? Por que essa alteração do sono? Então, essa alteração do sono no adolescente vem justamente por toda essa mudança que está acontecendo no cérebro dele, né? Então, tem a ver com a questão das demandas de escola que acontecem, tem a ver com a questão dessas atividades extracurriculares, né? Que ele tem além da escola, tem a ver com a própria biologia, então essa alteração, como eu disse, tá? Então, a adolescência ela é uma fase, eu entendo assim, tá? Esse é o meu entendimento estudando sobre adolescente. Parece que o organismo ele fala assim, tá bom, a gente tem tudo isso da infância, agora vamos pensar nessa formação para o adulto. E ele faz uma certa bagunça para conseguir ter esse ajuste entre a fase da infância, que tem algumas coisas importantes que acontecem ali, para ele chegar nessa fase adulta com estrutura e tudo mais, tá? Então, quando a gente vai estudando a adolescência, a gente vai vendo que várias coisas acabam modificando. Você fala, gente, que loucura! É por isso que o adolescente é como é. Mas, enfim, a gente vai falando aos pouquinhos sobre todas essas características, tá?
Voltando ao ponto do sono, então, sem telas a partir das 9 horas, 9h30 no máximo, pensando que essa melatonina vai ser produzida a partir das 10 horas, sem cafeína a partir das 3 da tarde, pensando também em janta, nada que seja muito pesado, né, próximo ao horário em que ele vai dormir. E o que antecede esse horário aí de sono, né, pensando em 10 horas, ele pode fazer uma leitura, ele pode ouvir uma música, vocês podem ter uma atividade em família que não tenha envolvimento com as telas, tá? Então, é alguma coisa que não atrapalhe essa questão da melatonina. Ok. Qualidade do sono. Então, o adolescente, ele precisa dormir aí pelo menos 8 horas. O que a gente tem de estudos? O adolescente, ele vai dormir 7 horas. Então, se ele dorme 11 horas e vai acordar 6 e pouco da manhã, ele não está dormindo as 8 horas de sono em que precisaria. O que nós temos de dados em relação a isso? Esse adolescente, ele vai se sentir produtivo, né? Então, ele não vai sentir um cansaço, comparado, né, com outro adolescente que durma pelo menos 8 horas. Mas essa questão de memória, de absorção de conhecimento, do intelectual, do cognitivo, ele fica prejudicado em relação ao adolescente que dorme às 8 horas. Então, nós precisamos fazer com que eles tenham qualidade de sono e tempo de sono, tá? Isso é muito importante. Então, a gente precisa ajudar esse adolescente a justamente dormir pelo menos às 8 horas, tá? E que este sono tenha qualidade de sono. Então, o foco aqui é esse. Tem essa alteração, tá? Não adianta, principalmente se você sente aí que o teu adolescente não dorme antes das 9 horas da noite. Não adianta colocar ele dormir às 9 horas da noite, tá? Outra coisa que interfere aqui, só como dado, né, pensando nos adolescentes que eu atendo, é a questão da ansiedade, tá? Então, é outro tema aqui, óbvio, né? Mas essa questão emocional e de ansiedade, ela também tem a sua modificação na fase da adolescência, tá? Então, isso também é uma das coisas que interferem aí numa qualidade de sono desse adolescente. Bom, resumo então. O adolescente, ele tem uma interferência biológica, não é uma coisa que ele quer, e ele tem necessidade de dormir mais tarde e dormir até mais tarde. Esse seria o sono perfeito para o adolescente, tá? Dormir mais tarde, porque é o funcionamento dele, e dormir até mais tarde, porque é ali que a gente completa esse tempo de sono, é ali que a gente vai ter essa neuroplasticidade, tá? Que também é o sono completo, né? Que faz o sono, ele serve, gente, para fazer essa limpeza também no nosso cérebro, né? Assim, tá, o que eu aprendi hoje, o que eu tive de informação, isso tira, isso fica. Então, o cérebro, ele faz essa varredura durante o nosso sono, né? Por isso que é importante a gente ter qualidade de sono. Além do que, ele faz essa absorção, essa retenção de conhecimento, né, do que a gente teve durante o dia, e essa neuroplasticidade, então, na última fase do sono, que geralmente é interrompido por conta do horário que os adolescentes precisam acordar por conta da escola, tá? Então, a orientação é tirar telas antes, né, das 10 horas, então 9, 9h30, tá? Cuidar com a alimentação, o que ingere que tenha cafeína após as 3 horas, e ter alguma coisa ali que seja mais tranquila para que ele consiga ir baixando esse nível ali de excitação, enfim, né, por conta do dia, tá? Uma coisa legal aqui que eu costumo passar para os pacientes adultos e adolescentes, que eu vou deixar como, enfim, informação, caso seja útil para vocês. Para a gente fazer uma higiene do sono, o que a gente faz? Qual que é a recomendação, né? Que a gente tem uma rotina, tá? Então, vamos supor que esse adolescente vá lá dormir às 10 horas da noite. Isso serve para você adulto também, tá? Então, você tem o teu horário de sono. O que a gente faz meia hora, 1 hora antes? A gente já começa a silenciar a casa no sentido de não se falar tão alto, de não ter
coisas com volume alto, músicas que sejam estimulantes, tá? E aí você vai fazer um processo de rotina mesmo. Então, eu vou desligar tudo, eu vou fazer uma leitura, eu vou tomar o meu chá, eu vou colocar o meu pijama, eu vou, sei lá, tô pensando aqui, tá, gente? Pensando em várias pessoas que eu tenho convivência. Vou fazer uma meditação, uma oração, e aí eu vou deitar para dormir. Então, com isso, o cérebro também ele vai entendendo que está chegando na hora da gente dormir. Por quê? Porque hoje nós temos muitos estímulos, né? Então, antigamente, a melatonina ela era produzida pela função natural, da natureza mesmo. Como a gente não tinha luz, como a gente não tinha tantos eletrônicos, o dia ia anoitecendo, a melatonina ia sendo gerada e a gente dormia. Da mesma forma como o sol surgia e a gente produzia o outro hormônio que é para acordar, tá? Lembrei agora de uma informação importante. Então, como o adolescente ele não consegue, né, na sua maioria, ele não consegue ter esse dormir até mais tarde, né, por conta da escola, que geralmente ele precisa acordar mais cedo, é importante uma atividade física e sol. Então, qual que seria o ideal, tá, gente? É justamente esse adolescente ir caminhando para a escola, se for próximo, para ele já fazer essa atividade física e pegar o sol também nesse período. Se é uma cidade grande que precisa ir de carro, então que tenha algum acesso aí a ele ter esse contato com o sol, né, que não seja sair do carro, já entrar no colégio, então que ele consiga ou ficar no pátio por um tempo tomando esse sol, fazendo alguma atividade, algum exercício ali, tá? Esse seria o ideal, certo? Bom, então os formatos de pílula são esses. Eu acho até que eu me delonguei aqui porque eu quis explicar várias coisas, mas eu espero que eu tenha ajudado vocês a esclarecer um pouco essa questão do sono na fase da adolescência. Um beijo, gente!